Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Popoff, ao meu lado Vitor Canettoni e esse é mais uma edição do Life and Time Cast, o podcast de lifestyle da Lifetime Investimentos. Nós tivemos na última edição aqui um takeover que as mulheres do Lifetime W assumiram nossa bancada e acabaram fazendo um baita programa aqui para vocês. E agora nós estamos de volta, não tão interessantes quanto elas, mas abordando um assunto que eu vejo que cresce muito, que, ouso até falar que é uma paixão nacional, que é a corrida de rua. É isso? Antes, eu gostaria de agradecer e aproveito o momento para apresentá-los o nosso convidado aqui, o Tomás Awad. Tomás, que é corredor, e Tomás, receba aqui já logo de início esse presente da Gran Cru de Pinheiros. Obrigado. Que eu mando lá um abraço para o Thiago Santos, que é o proprietário lá da Gran Cru, e obrigado por essa gentileza de apoiar o nosso podcast hoje. É isso, Vitão? É isso, é um vinho italiano, espero que você aproveite bem, não antes de correr, né? Mas espero que você aproveite bem aí num pós-corrida. Obrigado, eu vou aproveitar. Vou tomar antes de correr, sim, não faz mal. Uma tacinha nunca faz mal. A filha é medicinal. Totalmente, comprovado. Bom, Tomás, obrigado pela visita aqui. Cara, explica pra gente quem que é o Tomás. O Tomás é CIO da 3R, corredor de rua. Cara, explica um pouquinho, fala da tua trajetória aqui, por que você tá aqui, que essa história é bem legal. Tá ótimo, legal. Vou tentar passar um pouco. Bom, eu sou sócio, fundador da 3R, sou CIO, sou analista e gestor, a gente faz um pouco de tudo lá, né? Todo mundo faz um pouco de tudo. Eu me formei em administração de empresa em 94, quando comecei no mercado financeiro. Em 96 eu virei analista, que a gente chama de analista de sell side, de corretora, né, que analisa as empresas para recomendar para os investidores o que comprar, o que vender. Fiz isso de 96 até 2009. Então peguei várias crises no começo, né? Rússia, todas as crises que a gente teve ali no governo Fernando Henrique. Acho que a resistência da corrida começou pela cabeça, então, né? Deve ter começado. Aí peguei aquela primeira onda de IPOs, essa que a gente viu recente, né? Que foi 2005 até 2009 dentro do Itaú. Quando eu saí do Itaú, primeiro eu montei uma gestora voltada para o setor imobiliário, que é um setor que eu me aproximei muito, porque eu fiz o IPO de várias das empresas que são listadas hoje, né? Legal. Quando eu estava dentro do Itaú, então fiz Gafisa, fizemos Tenda, fizemos BR Malls, Iguatemi, São Carlos, que é properties, que a gente fala, né? Que é propriedade. E aí não tem como você não se apaixonar, porque você vai conhecendo a fundo cada empresa legal, você entra no setor de cabeça. O setor é super legal, acho que, não sei se tem um pouco do meu sangue, né? Ou do libanês, que também acho que tem uma afinidade com o setor. E aí em 2009 eu saí, primeiro eu montei uma gestora voltada para o imobiliário, e em seguida seguida, um ano e meio depois, eu percebi que eu tinha deixado de fazer ações, que está no sangue, esse está no DNA com certeza, eu tenho paixão pelo que eu faço. E aí a gente voltou para fazer uma gestora voltada mais para ações, que é o que é a 3R. Então eu comecei a 3R, me separei do meu sócio da gestora anterior, ele ficou com o negócio para ele. E aí a gente começou a 3R em 2012 com 13. E aí vem montando a empresa e colocando ela de pé, e acho que hoje estamos num estágio bastante legal da empresa. A corrida apareceu, que foi uma coisa muito interessante. Eu sempre fiz esporte, né? Fiz esporte minha vida inteira, mas como o ciclo normal, né? Fazia esporte lá em Ribeirão Preto, sou de Ribeirão Preto, jogava futebol todo dia, aí passei na faculdade, vim para São Paulo, aí você entra naquela vida de São Paulo, vai e volta, aí você começa a trabalhar, então você começa a ficar um pouco mais sedentário, porque não dá tempo, né? Muita coisa para fazer. Você não sabe administrar, tem dificuldade de administrar todas as prioridades. E aí, quando eu saí do Chase JP Morgan, o Chase JP Morgan na época pagou um outplacement pra gente, a gente saiu na fusão com o JP Morgan, e tinha um cara lá, um investment banker, que estava junto comigo nessa empresa de outplacement, a gente procurando um local para recomeçar. E ele ficou falando pra mim, não, que eu comecei a fazer um pouco de exercício, estava fora de forma. Na verdade, eu estava fora de forma e voltei a jogar futebol. E aí eu vi que eu não estava conseguindo desempenhar como eu desempenhava antes, porque meu condicionamento físico estava muito ruim, né? Condicionamento físico. Você tinha quantos anos nessa época?
Isso foi 2001, eu tinha 30 anos já, não era novo, né? E aí ele me recomendou a assessoria. Falou, não, vai lá, conhece. Aí eu fui fazer entrevista com um cara da assessoria, que eu tô até hoje lá, tô há 21 anos. Eu sempre falo para ele, é o Marcos Paulo Reis, né? Com a assessoria conhecida, grande, o Marcos Paulo, amigo do Marcos Paulo, né? Até outro dia eu provoquei ele, pago boleto há 21 anos, poxa. Nossa, deve ser um dos mais antigos do time, com sem certeza, dúvida. são os mais antigos. E aí assim que eu comecei na corrida, mas de novo, como é um pouco o meu perfil, né? Acho que o meu perfil psicológico, comecei sem, não tinha plano de dominar o mundo, fazer prova abaixo de 3, não tinha nada disso. Acho que como aí no nosso negócio, como a gente toca o dia a dia, vai caminhando passo a passo. Eu cheguei lá, fiz entrevista, ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu quero estar saúde boa, quero estar mais ou menos em forma. Ele perguntou se eu queria correr maratona, eu falei, você tá louco, isso é coisa de débil mental. Eu falei, sofrimento, eu falei né? literalmente que era coisa de louco. Isso eu falei, é coisa de louco, eu não vou correr 42 quilômetros nunca, né? Isso foi em janeiro de 2001. Mas aí as coisas foram evoluindo. Em outubro de 2002 eu fiz a primeira maratona. Pra época, pros padrões da época, eu fiz uma maratona boa para uma primeira maratona. Da onde? Eu fiz em Chicago, outubro de 2002. E fiz em 3 horas e 8, que pra época, a meta de todo mundo na época era abaixo de 3, né? Os padrões mudaram muito. Hoje em dia você tem muita tecnologia, tem muita informação. Sim. Tem os tênis, né? Que mudaram muito o patamar de corrida, porque eles têm uma tecnologia muito, muito sofisticada e boa para performance, que a gente não tinha na época, né? Então 3,8 era um baita tempo. O cara que era a minha referência na corrida, que me ensinou as voltas lá na USP, a volta de 6, a volta de 10, ele é até o CEO de uma empresa aqui da Comerc, né? O Dorf, o André Dorf, amigão meu. E o André tinha 3,5, lembro jeitinho. Cara, e o André, aquele cara, a gente olhava, cara, 3,5, né? Que puta tempo. Então, e é assim que eu caí na corrida. E aí, só que eu, no meio do caminho, descobri que eu tinha performance. Acho que, na verdade, as pessoas da equipe descobriram antes de mim. Engraçado, eu sou meio... eu vivo no meu mundo um pouco, às vezes eu não percebo. E eu tava lá treinando, percebi que eu tava começando a pegar gosto, mas os caras perceberam que eu tinha uma mecânica muito boa. Engraçado, eu demorei para perceber isso. E os treinadores perceberam. E eles falaram, cara, esse cara consegue performar bem. E aí começaram a me puxar. E no final eu troquei de treinador dentro da equipe, porque eu tava lá num treinador... na verdade, de uma moça que me treinava, a Fabiana, que aliás é prima do Fábio, que é o cara que me treina até hoje, que é um dos melhores caras lá da equipe, o Fábio Rosa. E aí isso, começaram a me puxar para o treinador mais ponta, mais forte, mais ponta, mais sofisticado. E aí foi evoluindo. E aí, como que isso passou a ser um treinamento meio que diário, regrado, qual foi o momento que você falou, bom, eu comecei, melhorei e agora, putz, e qual que era essa rotina e como que ela tá hoje? Interessante. Não, eu lembro quando eu comecei, um pouco depois que eu comecei a treinar com o Fábio, né? Tô com o Fábio há 20 anos, né? Então, e ele falou, cara, se você se ambientar aqui e for pegando gosto, você vai ver que isso aqui vai abraçar a sua vida e você vai... E é o que acontece com todo mundo. Quando você começa a pegar gosto, e no meu caso o gosto também vem um pouco pela performance, eu comecei a redefinir a minha vida, botando a corrida um pouco mais no meio ali como prioridade. Não era a única prioridade, sempre tentei ser bem equilibrado, mas começou a ser... Então ela foi gradual, não foi uma hora, ela foi pouco a pouco ganhando... Acho que a hora que eu fiz abaixo eu fiz 3,8, eu já percebi, comecei a acordar, aí veio o sonho de fazer sub 3, mas acho que ainda era... A hora que você olhou a minha alimentação, como é que o meu peso, eu ainda estava engatinhando. E foi gradual, assim, a hora que eu... uma série de pequenos eventos. Eu lembro que eu estava tentando sub 3... E aí eu fazia o tal do ergo espirométrico, né? Que é o teste lá que você vai correr com a máscara para ver o seu VO2. Eu odeio. Eu também odeio. E ainda mais que eles colocam a esteira na frente de uma parede e você com uma máscara na cara. Se for uma praia na minha frente, eu odeio de qualquer jeito. Se eu com a máscara, eu sempre falo pro cara que tá fazendo o teste, cara, se me botasse na pista lá no parque, eu ia assim, meu resultado ia ser umas 10 vezes melhor, porque eu me senti muito mais à vontade. Você tá com aquele monte de fio te prendendo, né? E aí, por exemplo, eu comecei, fiz se você olhar as fotos, até outro dia eu mandei para minha fisioterapeuta, que me atende hoje há alguns anos, ela me atende, mandei a foto minha do 3,8, aí naquele tá gordinho, dá para ver que eu tava cheinho, tava todo, não tinha... E
E aí, teve um dia que eu fui fazer esse ergo espirométrico, fazer com um cara que foi o médico do Corinthians, era conhecido na época, infelizmente ele faleceu, uma doença degenerativa horrível, o Lotufo, Renato Lotufo. Sim. Era conhecido na época. E ele fazia o ergo lá, tem um instituto que fica atrás do Jockey, que é bem também conhecido, o IAF, e eu fiz com ele olhou meu VO2 e falou, cara, você tá bem, mas se você perder uns 3, 4 quilos, você vai voar. Engraçado. Cara, minha ficha. Ali que, por exemplo, que eu virei a chave da alimentação, que eu não tinha virado. Daí você trocou a cerveja pelo vinho. Foi esse momento. Troquei a cerveja pelo vinho. Mas eu, na final, eu balancei um pouco mais a alimentação. Eu adoro comer, como super bem. Sábado eu adoro uma feijoada. Cara, eu não... Mas, sim, o dia 70%, 80% eu sou bem equilibrado e eu deixo... E antes não era isso, né? Então, por exemplo, é isso. Então, minha alimentação foi ali. Legal. Aí eu comecei a arrumar, tava no Southside em corretora. Então, aí eu ia fazer muito roadshow fora. Eu já comecei a direcionar os hotéis que eu ficava para se tinha uma academia boa, uma esteira boa, eu tava perto de um parque. Claro. Porque eu precisava treinar. Legal. Então, eu fui ajustando a minha vida. Foi gradual, não foi uma coisa... Então, por exemplo, isso. Todo roadshow eu já sabia onde eu ficava, porque eu ficava perto sempre... Correto. Nova York ficava perto do Central Park, lá em Londres ficava perto do Hyde, ou em Londres você ficava num hotel que tinha uma esteira boa, que eu conseguia fazer um bom treino, porque não é qualquer esteira que você consegue fazer um treino. Eu já corria num ritmo já razoável, não é qualquer esteira que dá conta, né? Vai fazer um tiro lá. Aí o seu treinamento era em esteira ou era um mix de rua? Tudo. Tudo. Na verdade, eu era mais rua, mas quando eu tava viajando... o legal da corrida é um pouco disso, né, cara? É com o tênis, a bermuda e a camiseta na mala e você... A minha esposa, ela comenta isso. Ela corre há 20 anos também. Ela fala o esporte mais democrático que existe, né? Você vai viajar, você leva um tênis. Agora, eu só queria contextualizar a turma aqui. Você falou do maratona em sub 3 ou 3:08, alguma coisa assim, né? Só para passar um pouco tempo, acho que recorde é na faixa de 2 horas, né? Ou 2 horas e 4 minutos, alguma coisa assim. 2 horas e 2. Não é? E o nível amador corre na casa de 4 horas aí, mais ou menos, uma maratona, né? O nível amador é muito amplo. É muito amplo, mas o pessoal que não tá no pelotão de frente ali como você vai fazer umas 4 horas, normalmente. 3 horas e meia. Meu pai correu para 3:53 a maratona de Paris. Tá bom. E já vi até um corredor famoso dizendo que esse pessoal amador é maluco, né? Porque fica sofrendo por 4 horas, ao invés de acelerar e matar o negócio em 2. Uma coisa que é contra-intuitivo, eu mesmo demorei para perceber isso. De novo, eu fui aprendendo um monte de coisa, aprendi muito, há 20 anos, né? Eu sofro muito menos com um cara que corre em 4 horas. Eu vou lá correr em 3, 2 horas e 50, mas não tem comparação, porque você fica menos tempo lá, você tá menos tempo com impacto no chão. Normalmente você também é mais leve, então você também tá jogando menos peso em tudo. É real. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tomás. Talvez você não tenha base comparativa, porque você comentou que você sempre, logo que você começou, você já foi para assessoria e tudo mais, né? Mas o que a gente vê muito no dia a dia, assim, a galera quer começar a correr, vai lá na loja, compra um tênis bacana e vai pro parque. Né? Ou vai pra esteira ali, fica assistindo Netflix enquanto corre, etc. E essa turma acaba tendo muita dificuldade de evoluir e ao mesmo tempo se lesiona muito também. Então só passa um pouco aqui pro nosso espectador o que a assessoria de fato ajuda nisso, condicionamento, treinamento, enfim, que eu acho que é um grande ganho, né? Total. Ótima observação. Ótimo, porque até a gente ajuda efetivamente as pessoas, né? Eu posso falar de carteirinha, assim, eu gosto de dar o exemplo, eu fiz de tudo já. Eu fiz provavelmente quase todos os erros que todo mundo faz aí, tá? Eu já corri em Ribeirão Preto, com aquela temperatura amena, com um saco de plástico na barriga porque eu achava que emagrecia. muito antes da assessoria, tá? Eu acho que nem sei se seria se o Fábio, por exemplo, sabe dessa história. Se ele vai dar risada ou vai querer me matar, um dos dois. De moletom ali correndo. A gente não tinha o arcabouço, a quantidade de informação que você tem hoje. Hoje em dia, você tem uma quantidade de informação de qualidade disponível que você não tinha na época. Então, só para dizer, eu já fiz todas as cagadas provavelmente que se possa fazer, tá? Então eu sou como qualquer pessoa, assim, fui evoluindo, só a única coisa que eu me expus aquilo lá mais tempo. Claro. Então, acho que a assessoria, pensa o seguinte, ele tá lá, o Marcos Paulo, por exemplo, tá lá, o Run and Fun, o Mário Sérgio também é outra assessoria boa e conhecida. Cara, eles estão lá há 25, 30 anos. Eles estão aprendendo há 25, 30 anos. Eu sou uma cobaia do Marcos Paulo. Né? Cobaia velha já, e só cobaia. E já dei muita. Ele aprendeu muito comigo. E eu com ele. Porque eu tô lá. Eu, por exemplo, tenho uma história, você não falou, mas eu vou contar aqui, que é marcante. Eu desmaiei uma vez um treino. Pouca gente que desmaia num treino, né?
Eu estava fazendo um treino longo em 2003, eu fiz 2002, 3 e 8, comecei a sonhar com o Sub-3, aí você bota uns treinos mais fortes. Aí eu fui fazer um longo na USP, era o último longo meu, ia para Chicago, mesma prova, Chicago outubro, você vai fazer o último longo ali por setembro, finalzinho de setembro. E era um fim de semana que estava muito calor, atípico para a época, muito quente. Tanto que no dia seguinte teve aquela, dentro da USP mesmo, teve aquela prova de revezamento do Pão de Açúcar, morreram 2 pessoas na prova, naquele dia. Obviamente, a gente sabe que as pessoas morrem por causa do calor, só tinha alguma predisposição, e aí o ambiente acaba catalisando um evento. Eu desmaiei naquele sábado. Eu desidratei. Eu me alimentei direito durante o treino, estava fazendo 30K, acho que é 35K, 35 quilômetros. Eu tomei gel a cada 6 certinho, parei, tomei água. Só que, de novo, o que eu falei aqui no começo, antes a gente estava conversando, eu transpiro demais. E eu não joguei sal para dentro, eu não tomei um Gatorade, alguma coisa, e aí o meu corpo não reteve a água, então não adiantou me hidratar. Eu me desidratei. Basicamente, o meu desmaio foi desidratar. Eu desmaiei na descida da raia. Um cara do Marcos Paulo, que é o César, amigo meu, conheço ele até hoje, me pegou, segurou, tava grog, que nem a Suíça lá da chegada da maratona da Olimpíada, tava grog, me segurou, me botou no chão, me levaram pro Marcos Paulo primeiro, ninguém sabia o que era, aí me levaram pro HU, que é o hospital da USP, lá perto, e eu fiquei no HU, aí perto de 2 horas, estavam quase me liberando, saiu um exame, que é o tal do CPK. O que é o CPK? É uma enzima, quando você desidrata, o seu corpo super inteligente vai lá e quebra o músculo para puxar água, porque o músculo é pura água, 90% água, 95%. Então, para te hidratar. Então, ele quebra muito o seu músculo. Isso acontece hoje em dia é uma coisa muito mais conhecida, os atletas. E aí esse CPK é essa enzima que sai quando quebra o músculo e suja seu sangue. Ele é uma enzima que fica lá no sangue. O meu estava tão alto que ela falou, você pode ter uma insuficiência renal, seu rim não consegue limpar, então não me deixou embora. Tava quase indo embora, lembro até hoje, o Fábio estava comigo, o Fábio Rosa ficou comigo, foi lá buscar meu carro, eu vi meu carro, estava no corredor do HU, não tinha lugar nos quartos e tal, e eu vi meu carro lá, estava quase indo embora, falou, não, você não vai para casa, porque não pode ir para casa, seu rim pode não limpar. E aí eu tinha um bom plano, me mandou pro hospital, fui lá pro Sírio, fiquei até quarta-feira seguinte no Sírio. Caraca! Porque meu CPK, que normalmente é 80 com 150 miligramas por litro, alguma coisa assim, o meu foi até 7 mil. Nossa! Então meu sangue tava super sujo. Mas por que eu tô falando isso? Marcos Paulo nem sabia o que era CPK. Isso foi 2003. Marcos Paulo, que treinava equipe, já tinha treinado equipe olímpica já, um cara super ponto, assim. Não tinha ideia o que era CPK. Quer dizer, então a bagagem que essa galera vai adquirir. A gente vai passando os nossos exemplos, então tudo para dizer, voltando para não fugir da sua pergunta, o que é assessoria? É um cara, depende do cara que você pegar, mas é um cara que está lá há 20 anos aprendendo pra caramba. Então, a tecnologia, a quantidade de informação que ele te traz de cara para melhorar o seu treinamento, a sua performance, ele já viu. A pessoa acho que até para não ficar monótono também, né? Tudo. Eu acho que aí você não falou isso, fora o conhecimento, quanto ele te ajuda a ser mais eficiente, vamos dizer assim, no treino, tem o grupo. A MPR é, por exemplo, uma assessoria de 2.000 pessoas. É um negócio social também, né? Total. Você vai achar gente para treinar junto. Você sabe que isso é gozado, né? Eu fui atleta profissional de natação, né? E lá do Pinheiros. Que legal. E aí, sabe que muito do eu ter ido tão longe na natação foi a turma. Total. Tava lá, a galera que era amigo. Né? E você vai se puxando para estar junto daquele pelotão ali, enfim. Lá, hoje, se eu fosse falar, os meus melhores amigos hoje, a corrida. Era esse cara, eu almocei ontem, a da corrida. No domingo, o pessoal fez uma prova aqui e marcaram depois tem uma padaria que a gente vai sempre comer depois do treino longo, marcaram lá. Eu não fui na prova, acordei 8h30 da manhã, fui lá tomar café com todo mundo. Conversa de tudo, conversa de corrida, conversa de futebol, conversa de tudo. Então, mercado financeiro. Menos mercado financeiro, que lá ninguém é, só eles que me perguntam o que é pra fazer, o que é pra comprar, quem compra agora, qual cenário e tal. Mas voltando, total. Aí você fala pra eles assim, não, pessoal, esfria a cabeça. Coloca aqui nos fundos da 3R, você não precisa mais se preocupar. Exatamente isso. Mas isso, você falou uma coisa super... O social é super legal também. Então, e de novo, vai acontecendo gradualmente. À medida que você vai se enfurnando lá, pegando gosto, você vai viajar mais pra prova. Aí quando você viaja com as pessoas. Vai pra Chicago, vai
Tá, o Marcos Paulo vai 150 pessoas para Chicago, então todo mundo que convive legal. lá. E o tema de você ter o desafio, você ter ali, que você vai fazendo os milestones para atingir aquele desafio, é um negócio muito maneiro, né? Legal pra caramba, super legal. E aí, você falou rapidamente, mas isso também, o grupo te ajuda, pode te ajudar a evoluir. Obviamente depende do que você quer. Tem de tudo lá. E eu acho que é super... Sim, tem gente que vai lá para correr um pouco, tá em forma, mas se divertir, não quer saber muito de grandes performances. Pô, tá legal, o cara tá cuidando da saúde dele. Então, não precisa necessariamente ir lá por performance, para fazer sub 3. Eu acho que... Eu até brinco, como eu convivo muito com o pessoal de performance, o pessoal ele vive na bolha, né? Então, eles acham que o padrão é o nível deles. Fala, gente, acorda, isso aqui não é padrão. O padrão é uma pessoa normal, que vem aqui fazer o treininho 4 vezes por semana. Então, isso aqui é uma bolha. E até você falou lá atrás um pouco isso. E também, à medida que eu fui evoluindo, não só fui... Meus amigos foram sendo mais amigos da corrida, a minha alimentação, e aí, obviamente, a quantidade de treino também eu fui mudando. Porque eu fui pegando gosto, e aí como é que eu consegui evoluir? Tem que treinar mais. Não tem, obviamente que não adianta só treinar mais, mas também ao longo do tempo isso foi fazendo mais parte da minha rotina. Então, eu comecei a treinar 3 a 4 vezes por semana, depois 4 a 5, aí 1 hora 5 a 6... e agora vai variando conforme o ponto que eu tô do ciclo. Eu vou fazer prova, não vou fazer prova. Intercalando com musculação, só a corrida. Eu fiz o certo de novo, quando você é jovem, isso não é tão relevante. Então eu comecei com 30, até os 40 eu não fiz quase 38, não fiz quase nada. A partir de lá eu faço toda semana, 2 vezes por semana. Porque senão você vira um palito, né? Você queima todo não é só, músculo e você não resiste. Reforçar para machucar menos. Reforça um pouco as estruturas, porque a estrutura, o músculo que segura um pouco o resto. Né? Você já teve alguma lesão que te afastou por um tempo? Tive assim, da várias, nada super grave. Uma vez eu tive eu quebrei um ossinho do pé, que é como é que chama ali? Os metatarsos, né? Que fala, né? Tem não sei quantos ali. E você não sabe nem o que quebrou, porque é tanto osso ali, né, no pé. Então, uma vez eu quebrei usei bota, uns 40, 50 dias, se demorou um pouco mais. Eu soltou uma cartilagem no meu joelho esquerdo, essa foi a pior de todas. Porque Foi durante a corrida, não? Ele num treino, eu senti o joelho não funcionava direito, eu fui no cara, olhou a imagem, e ela não é grave, porque assim, soltou uma cartilagem, não é um menisco que rompeu, não tem nada disso. Mas parece uma coisa boa. Né? Você faz uma artroscopia, o cara tira, mas a recuperação é... Hoje, eu operei, essa foi mais recente, também estava mais velho, que piora um pouco. Eu operei em 18 ou 17, acho que hoje que eu sinto que não tô mais sentindo nada no joelho. Demorou uns 3, 4 anos, muito, fazendo musculação. Assim, eu voltei, treinei, fiz prova, já fiz 2 maratonas depois disso, mas demorou muito pra eu... Hoje eu não lembro que eu operei, mas demorou muito para eu não lembrar que eu tinha operado. Então fiz isso aqui, e aí muita coisa muscular, mas muscular é fácil. Muscular você tira o pé um pouco, agora eu tô machucado um pouquinho, domingo eu senti no treino, até 2, 3 dias, vai na físio, às vezes um pouco mais, mas resolve. Legal. Legal, eu queria falar um pouquinho de resultados aí, tem uma história pra gente deixar pra você explicar aqui, Operação Portuga. Isso. Cara, explica o que é isso aqui, porque a hora que eu li aqui na introdução, eu falei assim, cara, eu vou perguntar o que é isso logo de... Lógico. E voltando, o grupo, né, a gente tava lá, treinava, eu comecei em 2001, que eu contei, eu fiz 2002, eu fiz 3 e 8... 2003 eu desmaiei na USP, 4 eu quebrei em Berlim, 5 eu fiz meu sub-3, primeiro sub-3 foi em Berlim também, 6 eu fui para Chicago, fiz um tempo fantástico para a época, para o meu nível, para onde eu tava, o grupo que eu tava, fiz 2 horas e 48, que era um puta tempo, os caras que... E os caras do meu círculo da MPR, todo mundo olhou e falou, porra, era um puta tempo, realmente. Mas nesse dia, tem um cara que treina com o Marcos Paulo, que é um pouquinho mais velho que a gente, que é o Portuga, Amilcar Lopes, empresário aí, mega falastrão, mega tudo, né? Ele é over em vários sentidos. E ele correu esse dia, eu lembro que a gente tirou uma foto junto, na verdade, os caras supostamente rápidos no MPR, então tirou eu, ele, o Lelo, que é o Marcelo Povian, que é outro cara que corre demais, e mais 2 pessoas. E aí o Amilcar fez 2:43 alguma coisa, que pra época também era um super tempo. Caramba. Era um super tempo. De novo, os padrões estão mudando, né? E o Amilcar era muito falastrão, amigo do Marcos Paulo, era amigo lá do João Paulo Diniz, essa turma lá.
E ficava, depois, a partir dali, ele ficava no Marcos Paulo, os caras não correm nada, não sei se só treino um bando de morto, porque eu vou lá... Vou parar de pagar meus boletos, vou começar a receber ao invés de pagar. Não, ele brincava, ele falava, vou lá com uma lanterna esperar ele, a maratona larga às 7h30 da manhã, 7, 7h30, 8 e acaba 11, 10, né? E ele, pra pagar, falava, vou com uma lanterna esperar que os caras vão chegar só à noite. Ele fazia um bullying fortíssimo. E aí, foi muito engraçado, em agosto de 2008, foi quando eu casei, inclusive. O Marcos Paulo estava num outro casamento do Otávio, amigo nosso lá da corrida também, o Otávio e a Roberta. Estava na mesa com um amigo, que o amigo queria enchendo ele, e aí uma hora ele inventou da cabeça dele. O Marcos Paulo ele é muito... tem vários méritos, eu acho. Eu sou puta fã do Marcos Paulo, ele não chegou onde ele chegou à toa, né? Ele que criou um pouco esse business de assessoria, meio que junto com o Mário Sérgio, não existia isso, né? Fazer um negócio em escala, com marketing, com ir nas Bem provas, profissional, né? super profissional, tá nas provas mais importantes com a equipe dele dando apoio. O cara não é um negócio. O cara que tá todo treino lá de manhã, dando dura, então. E ele também é muito bom de marketing. Não é só isso, mas ele é muito bom. Ele sabe que de vez em quando ele precisa criar algum evento, e ali ele olhou e o amigo cara enchendo ele e falou: cara, eu vou pegar os meus 3 principais caras, vou treinar e vou bater seu tempo pra você nunca mais me encher o saco dessa conversa que você é o cara mais rápido. E falou isso pra eles, foi em agosto de 2008, e acho que ele ficou com aquilo na cabeça, ele falou na hora, e no final de 2008 ele realmente criou o tal do... Na época ele chamou de Desafio do Portuga, então o livro chamou Operação Portuga, mas a brincadeira, chamou o Desafio do Portuga. Marcou um almoço, eles marcaram o almoço lá até no restaurante do Diniz, né? No Dressing ali, né? Ficava na Maurília, nem sei se existe mais, acho que não existe mais o Dressing. Marcou o almoço no Dressing, vou lançar o desafio para bater o tempo. E convidou o Amilcar e convidou a gente. Então fui eu, o Lelo era o outro cara para bater, o Marcelo Apovian, e o Guto. O Guto Urquiz era o terceiro cara para bater. Então éramos nós 3, chamou o Portuga e lançou o desafio. Fomos lá almoçar. Portuga chegou atrasado, olhou pra mim, a história, o livro é muito legal, que o Sérgio que escreveu o livro, depois eu vou contar um pouco como é que chegou no livro, e a descrição dele é perfeita, porque o Portuga olhou pra mim, eu tava com essa cara, né, óculos, cara de mercado financeiro, cara de meio nerd, né, eu falei, cara, falou pro Marcos Paulo depois, não pode ser que você acha que esse cara aí vai bater você só pode estar brincando comigo, né, esse cara não tem a menor chance de bater meu tempo, né. Ele é figuríssimo, eu adoro o Portuga e te amigo até hoje. Aliás, vai ter o lançamento da nova edição do livro agora em setembro, dia 19 de setembro. Nós vamos lançar o Sérgio vai lançar uma nova edição, nós vamos fazer um evento para isso, nós vamos participar. Então lançou a brincadeira. Pô, se não tiver onde fazer, vamos fazer na Lifetime lá, meu. Tem um local lá que eles escolheram, mas vocês estão convidados. Boa. Depois eu mando o convite. Numa livraria conhecida. Maneiro isso. E aí lançou o desafio. E aí começamos janeiro, todo mundo treinando. Janeiro de 2009. Daí. A meta era fazer Berlim naquele ano. Berlim é sempre setembro, Berlim é sempre terceira semana. E foi passando um ano, aconteceram vários eventos, treina, faz prova, o Portuga aparece num treino para tentar atrapalhar o treino dos outros. O livro fala. Então o livro... Mas como é que surgiu o livro? O Sérgio... ele era diretor da Placar e era diretor na Abril da Placar e da Playboy na época, e tinha um blog sobre corrida e ele escrevia, aí ele ficou sabendo, aí ele começou a escrever um blog, acho que toda semana ele soltava um blog novo, escreveu alguma coisa, um blog soltou por semana e começou a escutar a história, e foi evoluindo o ano, aí teve Berlim, eu machuquei que foi o joelho, aqui a gordurinha de baixo inflamou, eu não consegui ir para Berlim, porque eu machuquei perto do final do ciclo, então eu e o Fábio decidimos que eu ia para Chicago e não para Berlim, para tentar bater o tempo em Chicago, porque não tinha regra de onde era, precisava bater naquele ano. E aí os dois foram, o Lelo bateu o tempo do Portuga em Berlim, fez um puta tempo, 2h37. Eram 3 caras para bater o tempo do Portuga. 2h43. O Lelo bateu primeiro. O Lelo bateu, o Guto foi nessa prova, não bateu, o Guto passou mal, ele acabou se alimentando no dia anterior, uma coisa que fez mal para ele. O Guto não conseguiu bater Tem o isso tempo. também da prova, né? Tá no dia certo, né, cara? Total. Mas depois a gente fala um pouco disso, mas... E aí eu fui para Chicago, e aí eu bati em Chicago, fiz 2h38, que foi um tempasso, que não era o que a gente... Foi até melhor que a gente esperava, tava um dia perfeito para eu correr, um dia perfeito. Eu tava muito bem. A temperatura deve ser ótima. A temperatura tava ótima. E eu lembro no dia o Sérgio escreveu o blog da minha corrida, porque eu tava esquecido.
porque o Lelo já tinha batido, então já bateu o Portuga. Nem lembro, eu não tinha o que a gente tem hoje de mídia social, não tinha WhatsApp. Não ficava lembrando, né? Acho que as pessoas nem lembravam, eu contava. Tanto é que o Sérgio tava ele conta, tá no livro isso, ele tava fazendo um trekking de montanha em algum lugar aí em Minas, alguma coisa assim, de repente ele falou, balançou, tá lá no blog, ele escreveu, balançou o celular dele, alguém mandou uma mensagem, Tomás tá lá, vai bater. Porque eu até uma certa hora na prova eu tava batendo até o tempo do Lelo. O pessoal falou, cara, não pode ser, Tomás bater o tempo do Lelo, né? O Lelo era um cara mais rápido que eu. O Lelo sempre foi muito rápido. Eu era um cara mais de endurance, de distância. Mas eu ameacei até uma certa hora bater. Eu cheguei muito perto do Lelo, fiquei 50 segundos atrás só. Bati por muito o Portuga. O Portuga tinha 2,43, eu fiz 2,38. E o Portuga não correu nesse ano para tentar baixar o próprio tempo. Ele não correu, porque também assim, o Portuga tem 5, 6 anos a mais que a gente. Então a barra vai ficando mais difícil, né? Ali talvez até desse para ele fazer um ótimo tempo, mas não era uma coisa, não é uma coisa trivial, não era ele decidir sair e fazer. E ele estava assistindo, eu acho que no fundo ele não acreditava muito. O Lelo, pois no livro tá isso, o Lelo teve muito problema, não de saúde, o Lelo teve uma fratura na perna gravíssima alguns anos antes, ele era esquiador profissional, até representou o Brasil em Olimpíada. Então ele achava que o Lelo ia quebrar, porque todo mundo tinha essa preocupação, porque o Lelo, cara, teve um problema seríssimo, ficou com a gaiola 3 anos, o negócio, a história é muito, tá no livro isso, é uma parte legal, até o livro é a superação dele, ficou com a gaiola, como é que arruma, como é que não arruma, achou um médico em Jundiaí que conseguiu fazer ele, que deu um remédio que era para câncer, para conseguir estimular as células para se juntar, porque não fusionava o osso dele, a história é muito legal, o livro vale a pena ler. O cara depois ainda correu e bateu o tempo do Portuga. Cabeça de atleta, o Lelo dos 3 é o cara mais atleta dos 3, disparado, é muito rápido, muito leve, sempre foi. Então, tanto que eu não tinha a menor perspectiva de bater o tempo do Lelo. Não que eu não pudesse, talvez eu até pudesse. A minha distância pro Lelo é pequena até, mas o Lelo, a gente sabe que o Lelo é muito rápido. Eu sou um cara mais pesado, mais de endurance. Mas é isso. E aí que surgiu o livro, para não fugir muito. E aí o Sérgio viu tudo isso e falou, cara, isso aqui dá um livro. E eu nunca esqueço, eu sempre conto isso. O Sérgio entrevistou todo mundo, entrevistou outros caras da corrida para juntar as peças, as informações. E eu lembro quando eu fui almoçar com ele me chamou para almoçar lá na Abril, tinha aquele restaurante lá em cima, na Abril, no último andar. Na Marginal ali já. Isso. E eu almocei com ele, eu contei minha história, comecei em Ribeirão, no futebol, toda a história. Eu olhei e falei, cara, isso aqui não dá um livro, não pode ser que o cara vai fazer. Mas o Sérgio escreve muito bem. Então o livro saiu super legal. E acho que foi legal, de novo, um pouco do nosso público aqui. Foi muito legal e é gratificante porque realmente estimulou muita gente, inspirou muita gente. Porque no fundo eles estão vendo, cara, são amadores como eu sou isso, sou amador, começou lá também, mais cheinho, comecei uma prova sem saber o que estava fazendo, desmaiei no meio do caminho, assim, no treino. Então a vida é como ela é, assim. É uma jornada do empreendedor, né? Isso, não é uma coisa que a gente... Eu cheguei lá, sou filho de atleta, não sou filho de nada, eu era professor da USP, então não é... E aí acho que todo mundo olha e fala, cara, dá pra gente tentar também, né? Então acho que isso é legal. E você vê, o desafio nasce em agosto de um ano, pra você bater só dali a 12 meses, né? Não é aquele negócio, vamos tirar um racha aí, resolveu, acabou, né? Então, vamos ver quem vira mais. Treinar, a barra era... Quando começou o desafio, era 2,43 o tempo dele. O Lelo e o Guto tinham 2,46, eu tinha 2,48. Eu tinha 10, eu melhorei 10 minutos, eu tinha 5 acima do Portuga. E com 5 minutos a mais, só o cara enchia o saco. De 2,43 para 2,48 e ainda falava que ia ficar com a lanterna esperando, puta sacanagem, né? O cara era 2 e o cara ia pra 3 horas, 3 horas e meia. Ele não enchia pouco, ele enchia muito. Né? É o jeito dele, né? E morreu isso depois que vocês bateram? Agora ele... Agora é o contrário, né? A gente faz bullying nele. Agora é o contrário. Mas isso é a parte legal, né? Você vê que o bullying tem seu lado bom, né? Se o cara enchesse tanto saco, você talvez nunca tivesse feito esse tempo. Cara, muito legal. De novo, com certeza eu não teria feito tempo. Se não tivesse o desafio, eu não teria. Porque quando eu fiz 2,48, eu falei, cara, eu já fiz um mega tempo, já estava hiper satisfeito, não tinha a menor perspectiva. Tá. Muito legal, cara. E Tomás, conta um pouquinho pra gente, assim, falando dessa jornada do empreendedor, né? Você tem que ter um preparo, uma disciplina, você vai viajar, você escolhe o hotel e etc. Como é que isso te ajuda no mercado financeiro, que é o seu dia a dia, que a gente sabe que é estressante, né? Você é daqueles caras que,
pô, tá correndo e tem um insight, assim, como é que você faz esse link de uma coisa com a outra? Até mesmo porque os produtos que você faz a gestão lá são produtos de renda variável. Isso. Cara, é quase a mesma coisa, né? O teu lado pessoal com o teu lado profissional, cara, são muito parecidos, né? De desafio, de... Acho que tem muito paralelo e tem várias coisas que a corrida complementa e ajuda. Acho que tem as duas coisas, tem o paralelo e tem o ajudar. Acho que, obviamente, o lado de você estar saudável, tá bem, a cara ajuda, porque você precisa... Chega lá às 8 da manhã no escritório, tá, a cara tá bem, cabeça boa, cabeça focada. Acho que Te vi correndo na Hélio Pellegrino outro dia, inclusive. Porque Só que eu tava de moto, de capacete, falando, não vou nem dar bom dia, o cara não vai reconhecer, né? Só vendo o olho. Eu tenho feito vários treinos que eu saio do escritório, vou até o parque aquecendo, corro lá e volto. A gente tem estrutura no escritório, chuveiro e tudo, então eu tenho usado bastante, que é muito legal, me ajudou muito. Porque eu cedo tô na minha mesa já trabalhando, quando tomo um banho já tô ali na mesa, né? Então ajuda bastante. Então acho que tem coisa que é paralela e que tem similaridades, que é o que você falou, tem realmente similaridades uma coisa com a outra, mas tem coisa que complementa. Então o fato de saúde, acho que ele você ter essa intensidade, essa quantidade de treino, esse foco no treino e precisar dar o foco lá e precisar olhar aqui, também te ajuda que eu acho que eu consegui desenvolver ao longo do tempo, também de novo, a desenvolver caixinhas, né? Você consegue separar as coisas e não deixar uma coisa que no trabalho também é importante. Às vezes tem que ter caixas lá, porque se você começa a misturar tudo, a gestão do produto, a gestão da equipe, a gente tem vários chapéus lá. Você tem que tocar um negócio, então a gente é sócio, tem que tocar um negócio, tem que ir atrás de dinheiro, porque precisa captar dinheiro, precisa tocar a equipe, precisa gerar ideias de investimento, que a gente chama de call, né? Precisa olhar a empresa. Eu tava lá agora, antes de vir para cá, eu tava numa reunião com uma empresa. Então, das 9 às 10 eu reunião com uma empresa, 10h30 elas são aqui, então é uma sequência, né? Então acho que a corrida te ajuda a isso, que é uma coisa a mais, você tem que saber organizar e tocar paralelo junto, a capacidade de você se organizar e manter as coisas todas funcionando bem e manter a disciplina em todas elas, corrida ajuda. E até a resiliência, né? Você tá nos 35 km, você sabe, pô, só faltam mais 7 agora, né? Acho que é uma coisa, tem que terminar que tem uma linha de chegada lá se eu persistir, né? A maratona, e eu acho que teve uma coisa que para mim foi muito legal da corrida e caminhar para a maratona, que é o aprendizado, o autoaprendizado, assim, você se... Não que eu não me conhecesse, mas eu acho que eu me conheço melhor hoje. O autoaprendizado meu evoluiu bastante com a corrida. E pro trabalho isso também é importante. Sim. Porque na gestão de fundo tem muito comportamental, né? Gestão de fundo é muito comportamental. Tem evaluation, gestão de fundo com ações, né? Sim. A evaluation da empresa é importante, tá? Mas tem o comportamental. Como as pessoas vão reagir àquele evento, como você vai reagir àquela notícia. Tem muito comportamental. Eu acredito muito nisso. E a corrida me ajudou nisso, né? A controlar mais, entender o meu comportamental, como eu vejo as coisas, como eu reajo às coisas, me ajudou pra caramba. E aí teve um ponto que você passou rápido. Eu gosto de correr sozinho, sempre gostei de correr sozinho. Exatamente pensando... Sem fone de ouvido, sem nada, vou pensando na vida, pensando nas minhas coisas. E às vezes pensando no meu portfólio, às vezes pensando que eu tô investindo. Cara, eu adoro correr sozinho. Pra mim funciona. Tem gente que não gosta. Eu gosto, funciona. Eu sempre treinei sozinho. Ou quase sempre treinei sozinho, porque eu gosto... Já saiu algum call bom na tua cabeça quando você estava correndo? Certeza. Você lembra de algum? Se você for me perguntar, eu não vou lembrar, mas com certeza, porque eu penso muito no que eu estou fazendo, com certeza saiu coisa da minha corrida, absoluta. Você me perguntou se eu lembro de um específico, eu não lembrar porque é muito tempo, né? Claro. Mas absoluta que sim. Que legal, que bacana. E me diz uma coisa, né? Quais foram os lugares... quais foram as maratonas ao longo do mundo aí que você fez? Conta essas... Eu fiz 17, não fiz tanta. Eu adoro treinar. Sim. Mais do que... Eu adoro as provas, mas eu gosto de treinar, eu gosto de correr. Na verdade, eu adoro correr. Então, eu adoro as provas também, mas eu não sou fissurado por prova. Tem gente que adora, faz prova todo fim de semana. Aqui tem prova todo fim de semana. Eu faço uma prova... em 20 e poucos anos de corrida, eu fiz 17 maratonas. Por ano. Não é menos de uma por ano de média. Eu tô 2001, tô 22, né? Então,
corri só maratona fora, teve, metido, da espraiada aqui, Marginal Pinheiro, você não pegou. Comentário típico, maratona. Aqui no Brasil você tem Porto Alegre, que é uma maratona muito boa, que eu tenho que fazer alguma hora, e tem que fazer São Paulo um dia. É uma maratona difícil, meio complicada, mas tem que fazer um dia. Acho que eu vou fazer ainda, eu vou chegar lá. Eu fiz Chicago 7 vezes. Chicago é demais. Eu ainda acho Qual que é a temperatura na época da maratona lá? Então, Chicago, assim, num ano normal, você vai largar 8, 10, 12 e vai chegar 14, 15, 16. É excelente pra performance. É fantástico. Mas você que é nascido ou não, foi criado em Ribeirão Preto, você de 40... Aconteceram alguns anos, se pegar uma janela de 10 anos, aconteceram uns 2, 3 anos de estar muito quente. Teve um ano que foi muito marcante, acho que foi 10 ou 11, que tava 30 na largada, então foi horrível, tiveram que fechar a prova, porque acabou a água, porque estava muito calor, as pessoas, então acabou a água, foi um ano meio traumático, mas o normal é isso. O ano que eu fiz o meu tempo, por exemplo, que foi um ano, por isso também que eu fiz o meu tempo, não foi só por isso, mas ajudou, eu larguei a 3 graus, com sensação de 0, cheguei a 5 graus, que para mim funciona muito bem, porque eu transpiro muito. O frio melhora muito a troca de calor, né? Nós somos um motor, isso aqui é combustão. Sim. A prova, pouca gente talvez tenha claro, a maratona é uma prova de economia de energia. Quem economiza mais, chega mais rápido lá. É isso, é uma prova de economia de energia. A mecânica boa, eu tenho uma mecânica muito boa, eu balanço um pouco pro lado, eu tenho uma mecânica muito boa, todo mundo que olha lá vê. O que acontece? Tendo uma mecânica boa, eu economizo energia. É uma prova de economia de energia. Nós somos um motor de combustão. Você faz aqueles... não é... Qual é o nome? Por vídeo, análise por vídeo? Não fiz pouco. Que quando eu fazia tinha menos, agora cada vez tem mais coisa, né? Mas hoje eu tô... Tomás, só fazendo um corte rápido, o Marcelo perguntou disso. O meu filho um dos meus filhos tem 12 anos. Ele comentou esses dias comigo de um tênis, ou de uma palmilha que você coloca dentro do tênis, que ela alavanca o salto do tênis. Ele estava explicando que estão usando para basquete, para algumas coisas, inclusive para corrida. Meio assim, não? Não sei se ele falou que é uma palmilha que você coloca dentro e que ela é mais dura, quando você vai, ela te joga mais para frente. A grande diferença na corrida nos últimos 5 anos é o tênis de placa. Que a Nike inventou, ela patenteou, ela teve um período que só ela podia produzir, acabou o período que a lei americana manda, agora todo mundo tem, uns 2, 3 anos todo mundo passou a ter. Ela inventou talvez um pouco mais, 6 anos. Que tem uma placa de carbono dentro que devolve... é isso que ele devolve. Tá bom. Devolve então, muito mais palmilha, energia. é o próprio tênis. É a mudança cavalar. Eu sei porque eu tô treinando agora com tênis de placa, não dá pra... O que a gente usava antes, eu não chamaria nem de tênis perto do que os caras têm hoje. Não dá pra comparar. Eu brinco com o pessoal da geração nova que agora eu tô usando tênis, eu falo, isso aqui não é tênis. Você pode chamar de tênis, tudo bem. Isso aqui é um patins, cara. Não é um tênis, porque não dá pra comparar. A diferença é... Tipo uma mountain bike e uma speed, assim, pra quem é do mundo da eu acho muito forte. Sorte da geração nova, né? E ajuda na performance, obviamente. Ajuda machuca menos a musculatura. Com certeza. Mas para não fugir da sua pergunta só, então eu fiz Chicago 7, mas porque eu acabei... Fiz a primeira, aí fiz o 2006, aí fiz meu melhor tempo. Então, criei uma relação com Chicago. Cara, eu sou apaixonado pela prova, pela cidade, adoro a cidade. Então, o que mais que eu fiz? Eu fiz das principais, Fiz Nova York, que é muito legal. Fiz Boston 2 vezes, que é legal. Acho Nova York mais legal do que Boston, mas Boston é legal. Na Europa eu fiz Berlim, que é onde eu fiz meu primeiro sub-3, que é uma super prova muito legal. Para quem é amador, a Europa sempre é mais competitiva, né? Tem uma frase que uma vez um espanhol falou para mim, eu estava voltando da prova de Berlim, eu fui para passar o resto das férias na Espanha, o cara, então um corredor do meu lado, o europeu compete no esporte, né? O americano compete no trabalho, isso é muito claro. O tempo médio nas provas europeias o tempo médio é sempre mais baixo, sempre melhor. O amador europeu corre melhor que o amador americano, claramente. Então você vai correr a 2 horas e 50 em Berlim, vai ter bastante gente junto com você. Você vai fazer 2 horas e 50 em Chicago, vai estar mais vazio, porque tem menos gente, Então eu fiz Berlim, que é uma puta prova, fiz Roterdã 2 vezes, que é uma prova muito legal. Cidade plana, né? De planinha, frio, uma delícia. Fiz Paris uma vez, que não é uma prova legal. O francês não gosta muito, não dá muita bola pra prova. Então, não fica aquela galera torcendo ali. Muito menos, mas é Paris, né? Paris é maravilhoso, então você tá em Paris, depois você dá pra jantar em Paris, não tenho o que falar, né? Que mais que eu fiz? Fiz na Alemanha,
Eu fiz Roterdã, tem meu logbook, que eu tenho o tempo de cada ano, mas acho que foram essas provas que eu fiz. Cara, uma vez eu corri num parque em Berlim de manhã amador, assim, fui correr só pra fazer um exercício, cara, achei que eu ia morrer, tava uns 5 graus, entrava aquele ar gelado, meu cérebro começou a congelar, sabe aquela sensação de criança quando toma sorvete muito rápido, assim, vai congelando, puta, eu tinha que parar pra respirar, eu colocava a mão assim pra esquentar. Imaginei quando você falou correndo em Chicago a 3 graus, chegando assim, eu falei, essa parte deve ser difícil, né? No gás, né? Você não tem esse... Gosto, adoro. Então, adoro. Eu gosto do frio. É que funciona muito bem, como eu transpiro muito, funciona muito bem pra mim. Então, legal. Bom. Meu, pra gente já ir encerrando essa conversa, que tá boa demais. Conta alguma história curiosa aí que você teve, né, nesse período de anos treinando e correndo aí, ou alguma história de perrengue? Bom, tem a história de em 2000, eu comentei aqui antes, em 2002 eu fiz a primeira, em 2003 eu desmaiei na USP, né, treinando, tava indo para Chicago, tive que abortar, porque a gente nem sabia o que eu tinha tido, muita preocupação, faz exame de coração, faz vira de ponta cabeça, não acharam nada, realmente eu desidratei só. Até o contrário, as pessoas, na hora que olham, você desmaiou, não, o coração, eu falei, não, o coração foi o que funcionou bem. Se ele tivesse rateado minimamente, eu tava ferrado. Meu coração funcionou super bem. Aí eu fui para aí o ano seguinte eu treinei de novo, vou fazer o sub-3, fui para Berlim. GPS, não existia GPS na época, na verdade, falando GPS, não existia GPS, relógio não existia. Parece que sempre existiu, né? Não existia. Em 2003 a gente tinha nem BlackBerry ainda, cara. Berlim se larga numa avenida, as duas pistas da avenida, são 3 e 3 aqui. É bem larga, uma gara cheia, larguei, não vi os primeiros quilômetros, por um pouco de distração, um pouco erro, né? Acho que eu passei no 5, no 10 eu vi a velocidade que eu tava. Eu tava abaixo de 4/1, que é uma referência que a gente usa. A gente sempre fala minutos por quilômetro, né? Que dá 15 por hora. E eu não tinha tempo, não tinha treinamento, não tinha nada para fazer aquele tempo. Assim, o sub-3, você corre a 4,15 por quilômetro. Você foi na empolgação porque é super legal, começo de prova, todo mundo junto. Que tocava ali, na hora né? da largada? Um pouquinho antes da largada, tocava Ivete Sangalo. Olha! Sempre, eu gosto que até hoje toca Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Empolgação, né? Ivete Sangalo, sai voando. E aí, dali a pouco, isso foi 2004, né? Dali a pouco passa o Lelo por mim. E eu sabia quem era o Lelo. Eu falei, cara, errei tudo, né? O Lelo passou por mim agora. Lá pelo 10, o Lelo passou por mim. Nunca era pra eu estar na frente do Lelo. Então, eu falei, ferrou. E meu pulso foi muito pra cima. Porque eu botei uma velocidade muito rápida. Tava a temperatura ok, mas meu pulso foi muito pra cima. Aí eu comecei a tirar o pé. Mas meu pulso não voltava, não. Tirei um pouco a velocidade. Aí um pouco depois, o 15, encostou um amigo meu de corrida, que é amigo meu até hoje, super gente boa, Giovanni Caldo. Giovanni encostou, não, vamos comigo. Aí, segundo erro, né? Tentei ir com ele ia fazer sub-3, 2,58 mais ou menos, tentei acompanhar ele. Acompanhei ele até não lembro de 30, alguma coisa assim, mas eu devia ter tirado mais o pé ainda para o meu pulso baixar. E aí eu cheguei aí uma hora eu não aguentei acompanhar, ele falou, não, vai Giovanni que eu tô quebrando aqui, vai você. E aí acho que ele esse eu lembro, lá pelo 39, olhei meu pulso, tava lá 190, 195. Aí eu olhei e falei, não, acabou. Vou encostar. Faltando 3 quilômetros. Mas eu falei, puta, minha saúde sempre prioridade, não vou arriscar aqui, o pulso nesse patamar, cara, não vou. Tem que dar um stop loss ali. Tem que Mas aí se a gente fosse falar do trading, demorei muito, né? Errei pra caramba, né? Errei, você viu que eu já contei que eu errei em vários pontos. Foi fazendo preço médio ao longo do caminho. Errei na largada. Aí o Giovanni encostou, puta, vou com você. Compra um pouquinho mais. Tudo errado. Aí no 39 eu encostei, eu lembro direitinho, tinha um bar na esquina, né? Sentei na cadeira. Tinha um senhorzinho, cara, devia ser o dono do bar, não sei, que trabalhava lá, ele veio, trouxe uma água, trouxe uns biscoitos, comi e tal, mas aí se esfria, né? Aí eu fui tentar andar, travou tudo. Nossa. Aí eu sentei no chão, encostei no lugar, sentei, aí veio a Alemanha, paramédico, né? Os caras super preocupados. E acho que eu também, o meu psicológico, como eu tinha desmaiado no anterior, eu achei que eu tava passando mal igual. Não tava. Bom, fui parar num hospital, na Alemanha Oriental. Nossa. Na Alemanha Oriental. Os caras me botaram lá, fizeram os exames e tal. Eu sei que parecia um ticozinho no exame cardíaco lá, que depois, na hora que eu mostrei médico, eu falei, cara, isso não é nada. Os caras não me liberavam.
não deixava ir embora. Puta, Tava no meu. hospital oriental. Sem celular, sem nada. Não existia É celular, nem lógico. sei se eu tinha celular na época, né? Parar preso. Eu sei que uma hora eu consegui convencer alguém a trazer um telefone, ligar na recepção do hotel que eu tava. Tá. Aí liguei na recepção, aí o pessoal falava inglês, falei, vai num restaurante, procura um brasileiro. Foram lá, procuraram, aí tinha um pessoal da minha turma de corrida, acharam lá o Zeca, lembra até hoje, o Zeca Vasconcelos. Aí o Zeca veio no telefone e falou, Zeca, você tem que vir aqui me tirar, senão eu não vou sair. Até eu descobri onde é que era o hospital, assim, que cheguei no hotel 5 da tarde, resgatado pelos caras. Tá. E eu não contei, eu tinha esquecido. O mais interessante, assim, eu já estava começando, parecia que eu tinha performance no dia anterior no jantar, né? O Fábio, a gente jantava todo mundo junto, né? Fazia uma massa lá, e o Fábio Rosa que organizou. Tinha pouca gente em Berlim naquele ano. E tinha essa turma, o Zé, que era o pessoal que corria bem na MPR na época. E ele falou, ó, cara, aí vai dar pau em vocês. Aí esse cara, falando de mim, né? Esse cara vai dar pau em todo mundo. E no dia seguinte os caras foram me resgatar no hospital. Obviamente o Fábio escutou muito, né? Falou, cara, esse cara vai dar pau na gente, né? Poxa, Eu não consigo nem achar ele no o hospital. cara não sabe nem chegar no final, né? Ai, Isso aí. muito bom. E assim, em Berlim, não sei se ainda é assim, você ganhava um chip, que você colocava o chip para marcar o tempo, sim. e você amarrava no cadarço. né? Era um negocinho assim, não era um papel, Uma um plástico. baratinha, E você pagava $10 aquilo lá, você tinha que devolver a hora que você chegasse. Cara, eles te davam $10 papel. Tá. Tinha um lugar lá que você ia lá devolver, o cara te dava $10 não, desculpa, 10 euros, né? Não dólar, 10 euros. Obviamente que eu não devolvi o meu, né? Saí aí, cheguei no hotel puto comigo, né? Sabia que eu tinha feito besteira, né? Sabia que eu tinha errado, né? Então, fiquei puto comigo. E tava com o chip lá. Falei, cara, ano que vem eu volto pra devolver essa porcaria desse chip. Eu vou bater, subter. E o ano seguinte eu voltei, fiz 2,56, baixei bem de 3. Tava calor, bem calor no ano seguinte. Mas eu tava voando e aí eu não errei a prova. Tá. Muito legal. Que legal. E devolveu 2 chips no final da prova? Não, só um chip, que eu comprei. Porque quando você faz tá, inscrição, você mesmo. meio que alugava. E dessa vez eu não aluguei, porque eu já tinha o meu. E devolvi o chip e recuperei meus 10 euros. Boa, que legal. Deixa eu fazer só a penúltima pergunta aqui, Tomás, que a gente está com o tempo estourado. Conta um pouquinho aqui para o nosso espectador da 3R, vindo para a empresa, o que ela faz, qual que é o objetivo da os produtos. A 3R é uma gestora independente, a gente começou lá em 2013, vem crescendo ao longo do tempo. É uma gestora que, no momento atual e até hoje, o nosso DNA é o DNA de ações, né? Então, nós somos, os produtos todos ganham dinheiro primordialmente com ações ou só com ações. Nós temos 3 produtos, né? Temos o que a gente chama long only, né? Que é o comprado, que é o 3R Radix FIA, o produto que tem 10 anos de história, performance fantástica, nenhum ano negativo. Na verdade, na lâmina aparece 13 negativo, porque foi o ano que ele virou de fundo para clube, de clube para fundo. Tá. Se pegar os meses de clube, nem isso. Então, passou Dilma, passou 2021, que foi um ano terrível, positivo, produto excepcional. Quer dizer, um fundo de ações, isso aqui é para nossa turma aqui, para os Isso, telespectadores. desde 2013, nunca negativo. Na verdade, como ele transformou de clube para fundo em setembro para outubro de 13, aquele ano, se você olhar a lâmina, tá negativo. Mas se você pegar os meses de clube, ele não é negativo. Fantástico. Fundo de ações no Brasil. Esse fundo está na plataforma do BTG Pactual e os clientes da Lifetime acessam esse fundo por ali, né? Com certeza. Bacana. Esse é um produto. O gestor responsável é o Rodrigo Bozelli, a gente faz tudo em equipe, né? O comitê é o mesmo, o processo é o mesmo, mas o Rodrigo é o responsável. Tem mais 2 produtos. Tem o 3R Janusfin, que é o nosso multimercado, é um que a gente chama de Equity Hedge, é um produto que ganha dinheiro, ele pode fazer moeda e juros, mas ele ganha 90% a 100% do ganho dele é ações, que seja long and short, seja operando direcional. Eu sou gestor responsável. Um produto que dá desde 18, que a gente assumiu a gestão dele, CDI mais 3, volatilidade 2, é um produto baixo risco para dar um excelente risco-retorno. É Legal. isso, é um produto... E liquidez? Que Liquidez? D3, é um produto super líquido, legal. Simples, para não dar surpresa. Desde 2018 ele tem 4 meses negativos só, sendo que um é 0,4, que é caminhoneiros, greve dos caminhoneiros, assim, eventos fora da curva. Tá? Não é aquele fundo que vai explodir quando a bolsa der 20, mas também quando a bolsa der menos 20, ele vai estar ali levando o seu patrimônio numa boa. Essa é a proposta dele, Tá ganhar dinheiro todo mês e ao longo do tempo dar
um ótimo risco-retorno. Um CDI mais 3 com risco de volatilidade 2 é um risco-retorno bastante bom. E sem risco de crédito, né? E sem risco de crédito, zero risco de crédito. Tá. O terceiro produto, que é um produto ainda pequeno, a gente está tocando dinheiro com dinheiro da casa, dinheiro nosso, acho que ao longo do tempo a gente vai fazer um pouco mais de marketing dele, que é o 3R Cedar, que é um long bias, que é o produto de maior risco da casa, então é um produto que tem muita coisa comprada e muita coisa vendida. Tá. A gente tem uma exposição bruta que a gente fala de... Pode ser até 230, ele tem rodado perto de 200, então ele está lá 80% vendido, 120 comprado, mais ou menos, ou 130 comprado. Então, produto pegado, porque, obviamente, quando a gente acerta as duas pontas, a gente vai muito bem, mas nós somos ser humano, então vai ter janelas que a gente vai... Então, mas a história dele inteira é muito boa, a performance é excelente. Pega 21 lá, que a bolsa caiu, acho que 15, os fundos de ações caíram 25, 30, o pessoal foi muito mal, a gente subiu 27. Porque a gente estava a ponta vendida muito bem, então ganha muito dinheiro vendido. Então esse é um produto de maior risco, volatilidade maior, ele descola um pouco mais, o benchmark que a gente fala dele é o Ibovespa, mas ele descola mais. Então esse ano ele descolou 40, agora se pegar esse ano nós estamos perdendo uns 10 pro índice. Então esse é para aquele cliente de perfil agressivo ou aquele moderado, mas colocando só um pouquinho do portfólio. Exatamente do patrimônio. Isso. Tá bom, legal, boa. Fantástico, fantástico. E por último, como você sabe que a Lifetime é uma empresa que nosso propósito é gerar valor para o cliente. Então eu trago essa pergunta para você, o que gera valor para a tua vida? O que gera valor para minha vida é fazer o que eu gosto, fazer pouca coisa, bem focado, bem feito. Então eu sempre acho que eu aprendi ao longo do tempo também, óbvio, né? Mas eu rapidamente, sim, eu venho fazer as coisas que eu gosto de fazer, obviamente que eu gosto e que eu faço bem, e procurar fazer pouca coisa. Porque se você tentar fazer muita coisa, você não faz nada. Então tem que fazer pouca coisa, bem feita. Então qual que é o foco? O foco é gestão do produto, filhos e família, corrida. Tem 3 coisas, não cabe muita caixa a mais. Se botar muita mais, você não vai fazer. Boa, legal. Muito legal, muito legal. Gente, que papo gostoso. Muito obrigado, Tomás. Obrigado a vocês. Bom, para quem acompanhou até aqui, curta, compartilha, segue a Lifetime nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube aqui e na próximo mês que vem nós estamos de volta aqui. Um forte abraço. Um abraço, pessoal.